Irmãos, é de arrepiar o testemunho dessa ex-mãe de santo, testemunho muito forte da irmã Thalita Tavares. Meus irmãos, eu tenho certeza que esse testemunho vai falar poderosamente ao seu coração. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Crente Podcast. Eu quero te pedir para deixar o teu like nesse vídeo e também para se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Vamos assistir o vídeo. Quando a minha mãe estava me gestando, a tia dela, que era uma pessoa muito próxima a ela, muito boa pessoa, ela era mãe de santo. E ela falou para minha mãe assim, me dá ela para criar. E a minha mãe falou assim, não vou dar, é minha filha. Não, me dá, você já tem 3. O que tem que você me dar? Eu não tenho nenhuma. E no mundo espiritual, as consagrações, elas acontecem de maneiras muito sutis. E a gente não percebe que pode acontecer, né? Assim, só de uma palavra, só de um toque, mas isso existe. E eu sempre cresci assim, meio diferente, eu não entendia o que era e eu sempre me sentia à parte de tudo. Então, com entre 9 e 10 anos, eu comecei a ver coisas. Então, eu senti uma pontada muito forte na minha coluna. E toda vez que eu sentia essa pontada na minha coluna, eu sabia que eu ia ter algum sonho, alguma presença. E eu já dormia assim, ai meu Deus, socorro. E muitas vezes eu acordava com alguém me abraçando forte e falando assim, você é minha. E eu acordava desesperada, gritando e falava para minha mãe, reza, né? Porque assim, é uma coisa assim que... Sim, sua mãe não era evangélica. Não tinha religião. Não tinha o que a gente tem, né, de vamos orar, então, vamos repreender. Ora, reza um Pai Nosso. E eu fazia, né, mas não adiantava. Na outra noite, aí eu comecei a crescer, comecei a me envolver, né, aquelas paixõezinhas de adolescente e tudo. E sempre tinha um bloqueio muito grande, eu não entendia o motivo. Porque as pessoas falavam assim, nossa, ela é tão bonita, por que ela não consegue, né, firmar com ninguém, e piadinhas, isso e aquilo. E eu, toda vez que eu ia me relacionar, eu escutava. Eu tinha sonhos e assim, tinha prazos. Meus relacionamentos não duravam mais que 2 meses. E você sonhava? Eu sentia a presença. Eu sentia a presença falando assim, você é minha, você não vai ser de mais ninguém. E era isso acontecer e semanas depois, o fim do relacionamento. Sem motivo. Você é uma ótima pessoa, isso e aquilo, mas não dá mais. E eu desesperava, né? Porque aí eu vinha aquela voz e falava assim, ela tá certa? Eu não quero que ela esteja certa. Aí um abismo puxa outro abismo. Aí você vai se relacionando por desespero de não ficar sozinha. E, enfim, e nisso eu tive vários mini relacionamentos. Eu não era uma pessoa de querer ficar. Eu queria namorar, eu queria casar, eu queria ter alguém, eu queria pertencer, mas eu não sabia como fazer isso. E aí eu fui pro espiritismo, kardecismo, eu frequentei desde os 5 anos de idade, até os 14. Aí... depois de uns 18, mais ou menos, eu comecei a frequentar a Umbanda. E eu achava lindo. Porque era... Sua mãe não frequentava? De vez em quando. E seu pai? Não, meu pai não. Aí eu achava lindo. Porque era o sobrenatural, você via acontecer, né? Você via, você escutava, alguém sentava na sua frente para conversar com você. E você não tinha medo, nada? Nenhum. Natural para você? Nenhum.
falar assim, você se sentia bem? Não. Mas eu sentia que aquilo ali, eu pertencia àquilo ali. Na minha cabeça estava tudo certo, porque essa chamada, né, das entidades para eu ser mãe de santo vinha de muito tempo. Eu sempre fui apaixonada pelo ocultismo. E pelo sobrenatural, pelo poder que existe, né, em volta. E achando, né, a gente vive num mundo que tudo é relativo. Deus está em tudo, Deus é tudo. E aí eu já frequentei todas as religiões, só não era cristã, porque eu não queria Cristo. Porque Cristo é exclusivo, né? Eu achava crente chato demais, porque eles eram exclusivos. Só o meu Deus salva. Eu falei, não, Deus está em todos os lugares. Porque você não tinha liberdade como... Bom, você não ia ter mais liberdade como você tinha liberdade ali. Você podia frequentar qualquer coisa, qualquer religião. Mas se fosse aceitar Jesus, aí as coisas mudam, Porque né? tem Só Deus. Exatamente, porque Jesus é assim, ele te aceita como você está, mas ele não quer você como você está, Isso. né? Ele vai te transformar. Isso. Então, ele te aceita, mas ele é exclusivo. Você é minha e acabou. Isso. E daí, nesses relacionamentos, eu conheci uma pessoa que é uma pessoa boa, que não é uma pessoa má, mas que não era pra mim. Não era pra mim. E esse relacionamento, ele me causou muitos danos. Então, eu fiquei muito mais suscetível às entidades trabalharem em mim ali. Estava muito fácil, porque eu gostava muito e foi um término muito abrupto. Então, eu fiquei muito perdida. Ele terminou você? Ele terminou. Sim. Do mesmo jeito. Tá. Do mesmo jeito, assim, olha, não é você, e terminou por mensagem. Aí que eu chorei. Aí, isso foi em 2019. Sim, eu já estava morando sozinha. E um antigo relacionamento meu, um antigo namorado meu, me procurou nessa época. E eu falei assim, quem sabe, né? Mas eu falei, e ele falou assim, vamos conversar e tudo. E eu falei assim pra ele, vamos só conversar, porque eu não tô pronta pra me relacionar. Que tinha muito pouco tempo do fim. E aí ele falou assim, não, ok. E nós fomos em turma pra uma casa. E nessa casa, a gente bebendo, chegou um momento, eu falei assim, vou dormir. E eu fui dormir. Entrei no quarto, fechei a porta e fui dormir. Eu acordo com ele em cima de mim. Meu Deus. No ato mesmo. Sim. E eu falando, para, eu não quero, e ele até terminar. E eu fiquei tão assustada, e eu não sabia o que tinha acontecido, eu me sentia culpada, eu falava, com quem que eu vou conversar isso? Porque meu pai ainda era vivo, e eu não queria falar isso com meu pai, eu não queria expor, porque nesses casos é muito complicado, porque a gente se sente culpada. A gente se sente muito por quê? culpada. Porque você bebeu muito e foi lá e... porque ele bebeu muito. Todos nós estávamos bêbados. Aí chegaria no momento onde, se possível, uma denúncia, eu seria muito culpabilizada por várias pessoas. Teria que passar aquele constrangimento todo. Sim. E eu não estava pronta, e eu nem conseguia falar que isso tinha sido um estupro. Sim, as pessoas iam falar, não, mas bebeu, tá todo mundo... Você quis, você foi, você estava lá. Ali você falou não, você não queria. Exatamente. E você falou baixo, eu não quero, então isso foi No outro dia, eu falei, por que você fez isso? Eu falei que eu não queria, eu estava toda roxa. Meu Deus. E ele falou assim, larga de ser fresca, você queria sim. Olha só. Aí, eu fui e me calei, eu aceitei aquilo, falei, não, realmente, eu que provoquei.
Eu que provoquei. E eu fiquei com isso, né, remoendo. E esse meu ex-namorado, que eu gostava muito dele, eu tinha ele como um ponto de apoio. E eu contei o que tinha acontecido. E ele virou pra mim e falou assim: agora ninguém mais vai te querer. Porque você agora vai ser servir só para um depósito de... Meu Deus. Enfim. E eu Pior escutei que é o isso. outro. Foi, e eu escutei isso, eu fiquei muito mal. Porque uma das nossas brigas, ele falou assim: cala a boca, Thalita, você foi estuprada. Olha só. Aquilo pra mim, assim, eu fiquei gelada. Gelada, eu não... Meu Deus. Foi um livramento pra sua vida, né? Com certeza. Você não sabe o motivo que terminou, mas foi um livramento. Esse foi o motivo. Meu E Deus assim, do céu. Mas eram as pessoas que eu procurava, né? Porque quando você tem um buraco muito Sim. grande, você não sabe com o que preencher, você vai tentando entulhar tudo que você encontra para tentar. E você queria uma família, Preencher. né? Você queria Eu algo queria. sério. Eu queria família de margarina. Procurando eu. Enfim. Sim. Daí, nisso tudo acontecendo, depois que ele falou isso, eu comecei a querer buscar mais ainda um relacionamento. Porque agora eram mais pessoas que eu tinha que provar que eu poderia ter um. Eu sabia que quanto mais eu buscava um relacionamento, mais fundo eu ia também na religião. Porque alguém tinha que me completar. E foi aí que eu comecei a frequentar. Foi aí, inclusive, que tem um ponto muito importante que serve de alerta. Porque os demônios, eles são muito organizados. Eles são extremamente organizados. Por que eu falo isso? Eu procurei uma pessoa para tirar cartas, porque eu queria saber quem era o meu orixá, por tudo. E essa pessoa tirou cartas para mim e falou: olha, seu orixá é tal, tal e tal. E você vai ter uma grande prosperidade na sua vida. Você vai... E eu nem queria ouvir isso. Eu falei assim: e aí, eu vou encontrar alguém? Olha, você vai passar por uma batalha muito grande. Depois dessa batalha, você vai encontrar uma pessoa. Mas isso, a gente não tem datas para te dar. E era o que eu queria ouvir. Enfim. Você falou um ponto que é interessante, né? Eles é tudo organizado. Totalmente. Hierárquico, organizado. Isso é porque ele age melhor, né? Quando uma pessoa é organizada, eles agem melhor. Yeah. Você já viu um crente desorganizado? Não sai nada dali. Sai nada. E assim, os demônios são anjos caídos, né? Eles têm a hierarquia do céu, né? Eles vieram do trono e caíram. Sim. A hierarquia continua. Sim. A hierarquia continua. Aí tudo é organizado, sai tudo melhor. Eles agem melhor. Exatamente. E é um comunicando com o outro. E aí... eu fui e comecei a frequentar um centro e a mulher falou assim: você tem uma linhagem de um ente santo, você tem esse orixá. E eles conversavam entre si, eram os mesmos. Essa pessoa primeira que tirou, ele falou que tirou pela cabala. A cabala é judaica. E ele falou que ele viu isso na cabala. Por isso que eu falo, todos esses misticismos que circundam, eles são extremamente organizados. Por quê? Para que não deixe mentir. Uhum. Isso é muito sério. Porque tem muita gente procurando numerologia, procura isso, procura aquilo, e acha que aquilo ali vai dar uma resposta. E realmente, gente, existem demônios que a gente fala que são familiares, né? Eles conversam entre si. Né? Eles conversam entre si. Por isso que quando eu comecei no trabalho mesmo, eu comecei a psicografar. Sim. E quando eu psicografava, saía a assinatura do meu pai, porque esse foi o primeiro contato.
como se meu pai tivesse pedindo, porque meu pai tinha falecido. Ah, tinha falecido. Meu sim. pai tivesse pedido ajuda, que pedindo oração. Porque, cortando aqui, nesse período onde eu fui estuprada, passaram meses, meu pai faleceu. Sim. E meu pai faleceu na Covid. Então, foi tudo tão assim, porque eu fui estuprada, meu pai faleceu na Covid. No comecinho da Covid, a gente não enterrou meu pai. A gente não teve enterro. Eu não podia chegar perto dos meus irmãos, nem da minha mãe. Minha mãe tem uma doença pulmonar muito séria. Sim. E eu fui embora sozinha pro apartamento. E fiquei sozinha a Covid inteira, chorando 2 lutos. Meu Deus. Então, foi um buraco muito grande. Ali estava perfeito. Tava o inimigo perfeito. Agir, né? Tava. E daí, nisso, né, nessa morte, aí eu comecei a psicografar. Eu falava coisas nas cartas que eu não sabia do meu pai. Eu falava coisas como se ele estivesse escrevendo, de apelidos que ele usava com a minha mãe, que eu não era nascida. Como eu saberia disso? O amigo sabe. Exatamente. Viver, né? Tudo. Ele está ao nosso derredor, né? Isso. Desde sempre. Aí vai uma pessoa que não tem entendimento nenhum de nada, acredita. Acredita. E tá sensível a acreditar, né? Isso. E daí foi escalonando. Porque eu senti que eu tava pertencendo a alguma coisa. Falei, agora eu encontrei. E aí foi escalonando para trabalhos, foram escalonando para manifestações. Você fazia trabalho? Fazia. Para outras pessoas? Fazia primeiro, né? Eles falaram para mim assim, a gente vai te preparar em 21 dias. Sim. E foram os 21 dias onde eu fui trabalhada em consagrações, em trabalhos. Então, eu fazia o trabalho e muitas vezes eu, incorporada, comia aquilo. Meu Deus. Por exemplo, trabalho com fígado cru, esse tipo de coisa. Tinha dias que eu, incorporada, eu bebia 2 garrafas de champanhe, fumava e saía para dar aula sem cheiro. Meu Deus. Olha sem cheiro nenhum. E daí foi escalonando em trabalhos, foi escalonando depois que eu não podia sair de casa. Era tudo regrado. Sim. O que eu comia, o que eu vestia, as cores das minhas roupas eram regradas. Muitas pessoas falam assim, no ocultismo você é promíscuo. Quem é cavalo, não pode. Seu corpo tem que estar limpo. Para eles. Né? Para eles. Seu corpo tem que estar limpo, você não pode ter relação sexual, você não pode beber, você não pode usar nada, você não pode comer carne vermelha, que isso atrapalha a manifestação. Você tem que ser um cavalo mesmo limpo para que ele use você da forma que quiser. E como eu estava muito aberta, ele usava da forma que ele queria. E eu não tinha força. Não. E qual as formas que ele usou para... Você falou que você comia, né? Uhum. Ali já incorporada, é isso? Incorporada. E tinha o que mais que você fazia? Bebia também, né? Bebia, dançava. Ali mesmo ou em casa? Ou no terreiro mesmo? Em casa. O terreiro, ela me dava instruções. Sim. Ela me dava instruções. Para fazer em casa? Sim. Foi ali que começou. Porque ela fazia mais a área de trabalhos mais sérios, né? Os demônios, as entidades, eles ficavam... E eu comecei a manifestar cada hora um demônio. Então tinha falange de crianças, de pombagiras, de exus, de tudo. Você lembrava de tudo? Algumas vezes sim. Eu lembro do começo, quando eu vi que era sério. Eu lembro que eu fiz uma oração
na sacada da minha casa, coloquei a oferenda Sim. e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu acordei e eu fui andando e eu vi um homem muito bonito, só de calça jeans e com asas. E ele falava assim: você é minha. E eu lembrei da voz que eu escutava na infância. Sim. E eu gelei. Quando eu gelei, eu não conseguia transpassar. É como se fosse uma barreira mesmo, um muro. Eu não conseguia passar. E quando eu olhei para a sacada, tinha uma cartola e um... Ai, qual é o nome, gente? Daqui é... Agora, Que anda com a cartola? Eu com a não sei. cartola, você fala de mágico? É uma cartola de ele- mágico e uma outra coisa, assim. Uma caixinha não, né? Não, pra andar, assim. Esqueci, uma bengala, tipo uma bengala. Sim. Assim, bem na porta. Quando eu olhei pra isso, eu já entendi que era o Exu tava comendo A oferenda que A você oferenda. colocou lá. E eu contei nele. Aí a minha mãe de santo falou assim: é porque você já tá pronta. Você já tá pronta. Eles estão trabalhando em você. Eu falei: ai, que bom. Ai, que maravilha. Vamos lá. Mas eram assim, segundos de uma alegria e depois de uma opressão, uma tristeza, um desespero muito grande. E eu vivia assim. Tinha nesses 21 dias, eles me faziam levantar à noite, por exemplo, e saudar o altar que eu tinha feito por horas. E meus joelhos, meus calcanhares ficavam em carne Você viva. estava incorporada ou não? Eles Não. que mandavam você ir lá? Eles mandavam, e se eu saísse... ninguém acredita, né? Hoje em dia as pessoas não acreditam mais nisso. Mas se eu saísse dali, eles me colocavam lá de volta. Na cama? Não, no Lá. joelho. De joelho. E eu chorava, eu pedia misericórdia. Falava assim: pelo amor de Deus, pelo amor de Oxalá, para. E nada. E eu ficava lá por Ele horas, fazia você horas, escravo, horas. né? Sim. É isso que o inimigo faz. Até que chegou um dia D, que foi o final do 21º dia. Eles falaram pra mim assim: olha, você vai pro banheiro agora, você vai retirar todos os pelos do seu corpo, todos, e você vai tomar um banho de sal, depois você vai tomar um banho de açúcar. Ok. Fiz, Sim. entrei no quarto com a vela e assim, era como se fosse um batismo com fogo, sabe? Passava a vela, não para me queimar, mas passava a vela pelo meu corpo, fazia uns movimentos e tudo mais. Quem fazia? Sim. Quem fazia isso? Era a mulher lá? Não, eram somente eu e eles. Ah, é? Somente eu e eles, dentro de um quarto. Casa. Nossa. Dentro de um quarto, que esse quarto virou assim, o Um ambiente um próprio ambiente para próprio. eles. Eu consagrei tudo. Sim. E era tão interessante que eu estava sozinha, eu consagrava, e depois, quando eu ia procurar, eu tinha feito exatamente o que eles faziam nos terreiros, e eu não tinha noção disso. Sim. E aí eu fiz todo esse trabalho com a vela, mas eu fiz esse trabalho com a vela já com o coração pesado. E eu pensava assim: tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E, né, eu acho que era já o Espírito Santo me incomodando para olhar mais, para vigiar, e ele já sabendo do que ia acontecer, porque quando uma pessoa ela é escolhida no ventre, eles sabem que vai acontecer. Sim. O que eles trabalham ali é para sua morte, para que seja ceifado o plano de Deus para sua vida. Porque se continuar vivo, Deus vai fazer o que ele vai fazer. Sim. E aí eu comecei a ficar bem pensativa, e quando eu comecei a ficar bem pensativa, eles começaram a acelerar o processo e me deixar com muito medo. Eu tinha medo de tudo.
eu tinha você medo. começou a ter medo. Comecei a ter um pavor de fazer mal pra alguém. Sim. Porque o meu medo não era deles, o meu medo era fazer mal pra alguém. Eu tinha medo de jogar meus cachorros da sacada. E eles foram começar a colocar imagens disso acontecer. Nossa, Entendeu? Sim. E eu mandei mensagem pra ela, falei assim, pelo amor de Deus, mãe, o que tá acontecendo comigo? E eu contava e ela falava assim, eu não sei. Eu nunca vi isso acontecer. Eu falei, pronto, Nossa. agora eu tô sozinha, agora acabou. Meu E Deus. aí ela foi e falou assim pra mim, dorme com a Bíblia aberta. Sua mãe A falou. mãe de santo. A mãe de santo falou. Dorme com a Bíblia aberta no Salmo 91. E eu parei. Aí me deu um estalo, né? Eu falei, E ela foi evangélica, ela? Ela já serviu a Deus? é só um outro adendo muito pesado agora. Porque ela falou assim pra mim, eu vou ver com o pastor que faz trabalhos comigo. Então ela não era. Ela conhecia uma pessoa da igreja. Na realidade, eu conhecia outra mãe de santo, que isso foi no lugar que eu trabalhava, que ela fechava o terreiro dela alguns dias da semana para atender pastores. Sério? Olha, infelizmente. Só. É por isso que a gente tem que ter tanto discernimento para estar num lugar. Isso, principalmente ter visão, né, de Deus e até os pastores, né, tem que ter sabedoria, né? Porque tem algumas pessoas que realmente são lobos, né, e eles querem visão lucro, né? Sim. E não almas. Então, ela não era evangélica, ela conhecia os pastores que sabiam, longe né? De ser. Ela era longe de ser evangélica. Por isso ela te falou, abriu o Salmo 91. Porque ali ia ter alguma coisa. Sim. E eu, como nunca tive tanto medo, eu não só abri o Salmo, eu comecei a ler. E assim, Deus tem misericórdia demais a gente, né? Porque eu lia o Salmo 91 com incenso na mão. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Meu Deus. E eu lia o Salmo 91 e as velas apagavam e voltavam. Oi. E as coisas se mexiam na casa. Meu Deus. E eu tinha uma gata e um cachorro, eles ficavam diferentes. Com certeza. Assim, eles tinham comportamentos que eles não tinham, eles paralisavam de uma vez. E eu falei, e eu comecei continuando. Sim. Eu continuando, pegando assim, Deus me ajuda. E até que chegou um momento em que parece que não era mais eu que estava ali, mas também não eram mais os demônios. Sim. Que esses eu conhecia. Chegou um momento que eu parei e apaguei, as velas estavam acesas. Peguei todas as coisas assim que eu tinha, livros, né, de ocultismo, Sim. tudo que você tinha ali, né, altares, tudo. Sim, coloquei tudo num saco e desci. Isso era umas 2 da manhã. E eu desci para colocar lá fora no lixo. E eu fiz isso várias vezes, levando tudo. Sim. Levando tudo. E eu não entendendo. Aí eu coloquei uma cruz no pescoço, só a cruz. Sim. Não era um crucifixo, era só a cruz. Coloquei e deitei. E quando eu deitava assim, eu via os flashes, assim, os pontos escuros, sabe? No quarto, andando. E eu pegava a cruz e olhava e falava em outra língua. E eu não sabia que língua que eu estava falando. E eu falava em outra língua e mostrava a cruz e eles sumiam. Meu Deus. E eu dormi. Eu dormi, eu acordei às 7 horas no outro dia. Tomei banho. E eu via antes demônios no box do banheiro. Onde eu via demônios, no box do banheiro eu fazia uma cruz. Não me explique por que não. Tem algumas coisas no meu próprio testemunho que eu não sei te explicar. Tem algo sobrenatural, né? E aí eu fui
E eu lembro que eu fiz isso, aí depois me veio o salmo na cabeça. Eu peguei um óleo, ungi a minha cabeça. Nossa, sim. Comecei a pegar as coisas assim que eu usava, o restante das roupas, e comecei a tirar. E assim, parecia que eu tava me mudando. Sim. Porque eu pegava as coisas e aí começou. Que tocavam 2 músicas na minha cabeça. Um ponto e eu navegarei. E essas 2 músicas ficavam brigando dentro da minha cabeça. E eu não entendendo, e de repente a minha mãe liga, desesperada, porque eu já tinha mandado: mãe, ora por mim, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo. E ela liga, aí eu começo a pegar o celular e discar o número das pessoas e pedir perdão. Você sentiu vontade de fazer? Não era eu. Não, sim. Não era eu. Se eu fiz algum trabalho pra você, por exemplo, eu fiz um trabalho pra você, por qualquer coisa, não tô falando coisas ruins, Sim. né? Porque às vezes falava assim: eu tô fazendo pra sua proteção. Eu fazia, eu mandava mensagem pra você e falava assim: me perdoa por isso, isso e isso. Eu encontrei Jesus e agora eu sou dele. Olha só. Eu fiz isso com todo mundo, fiz isso no grupo da minha família, pedi perdão. Aí meu irmão, que ele é cristão, ele já foi direto pra minha casa. Ele me encontrou, eu tava nua, Meu Deus. chorando, porque vinha e voltava, sabe? Era uma guerra dentro O de mim. demônio vinha, incorporava. E eu gritava que eu não queria mais. Era uma guerra. Meu Deus. Era uma guerra. Sim. Ele queria fazer mal em você ou te usava pra fazer mal ou só queria mesmo Ele queria me atormentar mesmo Ele queria sua mente, né? atormentar minha mente. E muito provavelmente eu estaria agora no manicômio, né? Meu Deus. Bom, aí seu irmão veio. Aí meu irmão veio. Meu irmão veio e ele olhou pra mim e eu manifestei. E ele falou, né? Em nome de Jesus, sai. E ele saiu. Aí ele olhou pra mim e eu falei assim: Renan, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E ele falou assim: irmã, você aceita Jesus? Eu falei: aceito. Mas ali naquele aceito, foi aquele aceito desesperado, sem consciência de que o que eu tava fazendo. Eu só sair daquela situação. Não, se falasse assim: aceita essa xícara, aceito. Eu aceitava tudo ali, só pra sair dali. Sim. E ele me pegou as coisas e me levou pra casa da minha mãe. E lá eu fiquei e eu não conseguia mais voltar pro apartamento. Não conseguia pensar em voltar. Sim, sim. E aí uns amigos meus foram lá, retiraram tudo do meu apartamento e levaram tudo pra casa da minha mãe. Aí nisso, eu fui... Um cunhado meu falou assim: isso daí deve ser que ela deve estar estressada, alguma coisa assim, vamos levar ela no psiquiatra. E eu não sou doida, eu não tô doida. Não é isso, não é isso, não é isso, eu sei o que eu vivi. Mas não me levaram para o médico, mas me levaram num lugar chamado Casa de Maria, que é católica. E me levaram lá para ser atendida, porque lá tinha atendimento psiquiátrico. Ah, sim. Quando eu cheguei lá, a mulher que foi me atender falava assim: você tem visões, você tem isso. E eu olhava e falava: gente, eu não tô louca. Eu não sou esquizofrênica, gente. Não é esquizofrenia isso daqui. Meu Deus. E ela me passou um monte de remédio pra eu tomar. E a minha mãe: toma, que é pra te acalmar. E eu não tomei. Eu não queria. Eu não queria, porque se eu tomasse ali, poderia ficar, né? Porque ele ia te apagar, você ia dormir. Sim, sim. E aí você ia ficar calma no outro dia, dopada. Aí um padre foi lá, que minhas irmãs são católicas, um padre foi lá pra conversar comigo. Aí ele falou assim: eu posso rezar? Eu falei: pode. Ele colocou a mão na minha cabeça, eu manifestei todos os demônios. É como se tivesse dentro de mim um rodamuinho, assim. Meu Deus. E eu manifestei todos os demônios. Aí eu gritava.
E eu gritava de cá, meu irmão tava na sala, meu irmão começava a orar em língua. Ah, seu irmão que era crente, tava lá. Tava. E ele começava a orar em língua e o padre, quando o padre terminou, ele falou assim: não é demônio, porque ele não quis me provocar sexualmente, porque demônios provocam o padre sexualmente. É mesmo? Não sei. Eu falei assim, Olha só. Eu falei, gente, socorro. É porque padre, né, não tem convívio, né, não convive contra a mulher, né? Eu falei, socorro. Aí vem a tentação deles tentar. Aí que eles pensaram assim, não, ela só tá cansada. Olha só, meu Deus. Tenso. Tenso. Oh, Jesus. Daí, e eu nessa luta, e eu manifestava, e eu gritava, aí parava, porque agora eles vinham pra me assustar. Eu tava com a mão quieta, a minha mão mexia sozinha. Meu Deus. E mas seu irmão te ajudava? Meu irmão orava por mim. Sim. Mas eu sabia que eu precisava de algo a mais. E como a Mãe de Santo falou da Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a perceber que eu só tinha paz quando eu li a Bíblia. E eu devorei a Bíblia. Em 2 semanas eu estava na metade dela. Sim. E aí, minha irmã falou assim, vamos então no centro para saber. Minha mãe falou assim, você tem certeza? Eu falei, mãe, eu tenho que saber. Eu fui. Quando chegou na porta do centro, eu senti tudo que eu sentia na casa. Eu falei, ai meu Deus, socorro. Aí o Pai de Santo me chamou, abriu os búzios para mim. Aí de novo, você tem essa entidade. 3ª vez que eu escutava as mesmas. Sim. Eu falei, não, essa parte eu já sei. Aí ele, você vai ter muita prosperidade no seu caminho. Eu falei, sei também. Isso daí já foi falado. Mas você tá pronta. Isso tudo que aconteceu com você, essa confusão mental toda sua, é porque a sua entidade já tá com raiva de você. Você tem que trabalhar. Olha só. Então, se você falar assim, eu quero, a gente já tá pronto aqui, você já faz seu bori para você já iniciar o seu chamado. E quando ele falou isso, me deu uma coisa tão ruim. E eu olhei para ele, eu parei, falei assim, eu tenho escolha? Ele falou, claro que tem. Eu falei, então tá bom, se eu tenho escolha, vocês quase me mataram. Então, eu não sei o que eu vou ser, não sei se eu vou ser crente, não sei se eu vou ser católica, mas uma coisa eu sei, eu vou seguir Jesus. Quando eu falei isso, ele tampou o jogo de búzios e eu querendo saber mais, né? Eu falei assim, e aí, tem mais coisa? Ele, não, pra você não. Eles não vão falar mais nada. E eu fiquei sem entender, né? Tantas dúvidas. E ele falou isso, eu entendi que era pra ir embora, né? Uhum. Aí eu levantei pra ir embora. No caminho que a gente estava fazendo, estavam pessoas iniciando os trabalhos. Assim, iniciantes na religião. E quando eu fui passar, eu olhei pra eles, eu assustei. Aí ele falou assim, e todos eles olharam pra mim de volta. Sim. Aí ele falou assim, o Pai de Santo, passa ela pelo outro lado, que aqui ela vai atrapalhar. Eu falei, atrapalhar o quê? Você mal sabia, né? Não sabia de nada. Que Deus já estava ali, né? Com você. Não sabia de nada. Aí eu entrei no carro e fui embora. Sim. No dia 12 de junho, um amigo meu falou assim pra mim, vamos na minha igreja? Eu falei, vamos. Cheguei na igreja dele, o pastor me olhou e falou assim, ele recitou Isaías 43 pra mim. Falou assim, não temas, porque eu te redimi. Quando ele falou assim, você é minha, eu te resgatei, você é minha, eu comecei a chorar. Porque essa frase era que eu ouvia desde pequeno, você é minha.
Mas eram demônios falando pra mim agora. Eu tava escutando Deus falando. Essa é a minha. Antigamente eram os demônios, né? Agora era a voz de Deus. Esse era, né? Eu te chamei pelo teu nome. Você é minha. E aí eu entendi que agora eu tinha um lugar. Sim. Eu tinha uma pessoa. E eu nesse culto ainda, e eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ajoelhar. Eu tinha medo da música Eu Navegarei. Eu não escutava de jeito nenhum, morrendo de medo dela, porque eu não entendia o que tinha acontecido. Sim. E eu lembro que quando falava assim, vamos ajoelhar agora e orar, eu não ajoelhava de jeito nenhum. Eu falei, pronto, se eu porque ajoelhar, tudo vinha na sua cabeça, né? Se eu ajoelhar aqui, eu manifesto. O que eu vou fazer? Olha a vergonha. Aí eu comecei a frequentar essa igreja. É uma igreja maravilhosa, mas eu estava num processo muito difícil. E era um processo de não pertencimento ainda, porque quando você se converte mais velho, no caso, né, eu tinha 38 anos quando eu me converti, você fica num limbo ali. Porque você não é mais do mundo, mas você ainda não pertence à comunidade. Você tem manias do mundo, mas que aquelas manias já não... Você se sente constrangido, mas você também não consegue nem o palavreado da comunidade no meio. E Satanás foi muito astuto comigo, porque eu olhava para as mulheres da minha idade, elas já tinham filho, elas já estavam com família formada. E eu olhava para minha vida, agora morando na casa da minha mãe de novo. Minha vida profissional quase que destruída, assim, financeira totalmente destruída. Sim. Sem um relacionamento, e agora com um passado, com uma marca, que eu pensava assim, nem agora, entrando na igreja, eu vou conseguir alguém. Porque quem que vai pegar uma ex-mãe de santo agora e falar assim, não, você vai ser minha esposa? Isso é inimigo, né? Colocando exatamente. E eu não conseguia pertencer àquela igreja. Não conseguia. Foi uma igreja maravilhosa. Mas, assim, eu faço um adendo aqui, que, pelo amor de Deus, gente, ministrem libertação na igreja. Ministrem libertação. É muito importante. Sim. Porque hoje as igrejas, elas... Pelo que já aconteceu no passado, né, dos excessos no passado, as igrejas meio que colocaram a libertação como escondida ali. Isso. E isso é muito nocivo. Tem coisa que precisa ser liberto e não tem, né, isso na igreja. Quando eu comecei a orar e cheguei em Mateus, aí falava assim, essa casta de demônios só sai por jejum e oração. Eu jejuava e orava. Como eu fazia isso? Vendo vídeo no YouTube. Graças a Deus, Deus me colocou, assim, vídeos bons. Sim. Sabe? De pastores bons. Aí eu via e replicava. E eu comecei a orar em língua desde o apartamento, só que eu não sabia o que era isso. E eu estava numa igreja que não orava em língua. Então, as pessoas falavam para mim, isso é misticismo. E eu ficava assim, gente, socorro. E agora? Se for o capeta falando na minha boca? Meu Deus. Você não tinha entendimento, eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhum. Eu era um neném. Sim, eu era um neném com um passado extremamente forte. E não sabia para quem perguntar. Isso mesmo. Porque quando eu falei o meu testemunho, as pessoas se assustaram. Eu falei, nossa, e agora? Eu não vou mais contar, porque as pessoas vão se afastar de mim. Mas nessa igreja não tinha pastor que tinha, conversava com você? Nada. Mas ela funciona em células, né? É uma igreja maior, sim, então... entendi. Até pela minha profissão eu não conseguia participar das células e eu também me sentia um peixe fora d'água. Meu Deus, isso é tão vergonhoso para essas igrejas assim, né? Que entra o novo convertido, não acolhe, não conversa, não instrui, né? O pastor, gente, isso é uma vergonha. Eles tentaram.
Eles tentaram me instruir. Eu tinha Não, uma... tem igreja que não faz isso. Tem igreja que não Aceita Jesus, mas não vai lá, conversa com o irmão, nada, sabe? faz. Te dá um abraço, né? Fala assim, você aceitou Jesus? Aceitei, te dá um abraço e tchau. Isso. Agora se vira. E assim, nessa igreja, eu conheci pessoas maravilhosas. Só que eu não conseguia o que eu estava buscando, que era a libertação. Sim, não tinha lá. Não, Sim. não tinha. Eu buscava em oração e eu pensava que era na oração e não é aqui. E eu tentava de um lado e do outro e eu falava para Deus, Deus, não deixa eu me amornar, não deixa eu me amornar. Porque tudo que eu sabia de libertação era vendo vídeo. Porque eu fiquei 1 ano inteiro lendo só a Bíblia. Eu li a Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia em 1 ano, acho que umas 4 vezes. Eu fazia resumo dos evangelhos, das cartas. Porque aquilo ali era a única coisa que me alimentava e me deixava forte. Eu falava assim, se o demônio teve medo do Salmo 91, imagina a Bíblia inteira. Eu comia a Bíblia. Meu Deus. E aí, teve uma fase do meu batismo. Porque é uma outra coisa, né? As igrejas hoje, em Atos, falavam assim para você quer ser batizado? Quero, então batiza agora. E eu queria ser batizada assim, tipo em Atos. Agora, já. Sim. E porque eu pensava que isso daí também ia me libertar. Era mais uma etapa da minha libertação. Porque eu tinha sonhos, eu tinha presença, eu tinha opressão. Eu não tinha mais a manifestação. Uhum. Mas eles estavam lá. E eu sentia. Você sentia ainda. Eu sentia. E essa sensibilidade eu não perdi. Sim. Porque tem algumas coisas que Deus vai te deixar para você poder ajudar outras pessoas, né? E eu falava assim, eu quero me batizar. Aí, calma. Só que eles não sabem a pressa que eu tinha. Uhum, sim. Aí eu quero me batizar, até que eu consegui me batizar. Quando o pastor foi me batizar, ele me deu uma profecia. Eu agarrei essa profecia que é a profecia da minha vida e eu vou levar ela. Assim. Que ele falou assim pra mim: Thalita, você é uma libertadora. Você será mãe de muitos filhos para Deus. E Deus vai usar a sua vida como testemunho. E eu falei, amém, é isso que eu sou. E ele falou assim, você será uma grande evangelista. E pelo seu testemunho salvará a muitos. E eu agarrei isso com toda a força que eu tinha. E eu não sabia nem o que era evangelista direito. Sim. Eu falei, mas eu sou. Daí, com o batismo, eu me senti um pouco mais pertencente. E começou que, na minha profissão, uma profissão muito sensualizada. Né? Eu sou personal trainer. Então, todo o meu trabalho era um trabalho para o físico. Era um trabalho para imagem. Sim. Né? O culto ao corpo. E eu olhava meu Instagram, eu olhava minhas postagens e falava, isso daqui não sou eu mais, e agora? E ficava nesse embate, né, nessa luta, e muita gente falava, ai Thalita, mas você seu corpo é seu cartão de visitas, e agora? Isso. Falei, e agora que eu não quero mais mostrar meu cartão de visitas? Como vai ficar? Meu Deus. E um dia eu cheguei, orei para Deus, falei assim, Deus, eu te entrego a minha profissão, porque eu não quero mais ela. Eu não quero mais ser vista como objeto, eu não quero mais ter que postar esse tipo de foto, ter que fazer esse tipo de vídeo para conseguir dinheiro. Eu não quero mais me prostituir. O Senhor não disse que o meu corpo é o seu templo? Então, se essa profissão está fazendo isso acontecer, eu desrespeitar o Senhor, me dá uma outra forma de ganhar dinheiro, de me sustentar. Aí quando eu abri em Colossenses, que fala, tudo que faça, seja para a glória de Deus. E aí parece que descortinou os meus olhos,
para a palavra que agora eu entendia a atividade física agora numa perspectiva bíblica de movimento, de fé. Porque toda fé, ela começa com movimento. É vá, é levante, é faça. Deus não quer você parado, né? E quando eu comecei a ler Gênesis, quando Deus pega e forma o homem, tudo ele falou, o homem não, o homem ele fez, façamos. Falei, então o corpo é muito importante. E o corpo ele não se divide, né? Você não consegue dividir você mesmo, a sua alma do seu corpo. Sim. Então por que a gente cuida tanto do espírito e a gente peca tanto no corpo, né? No sedentarismo, na comida. E a comida é extremamente espiritual desde o começo. E o nosso corpo é o templo, né, do Espírito Santo. Então, se a gente não cuidar, não tem como o Espírito Santo, né, tá ali, entendeu? O seu corpo vai ficando doente, né? E o domínio próprio. Isso. O fruto do Espírito que eu vejo hoje, nós como cristãos, deixando um pouquinho a desejar, é o domínio próprio na questão do cuidado dele. Isso. Disciplinas espirituais. A Bíblia, tudo que tem na Bíblia é bom. Nada é ruim. Deus só deixou coisas boas pra gente aqui. E se ele deixou o jejum desde sempre, é porque o jejum é bom também pro corpo. E uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa fez a pergunta assim: se o jejum emagrece, por que tanto crente gordo? Falei, ai meu Deus. Meu Deus. É falta de domínio próprio. Sim. É falta de domínio próprio. Porque existem tantos pecados bons no mundo e você vai se deliciando com os pecados do mundo. Quando você se converte, você acha aquilo pecaminoso, você não faz, mas a comida é liberada. Então, a comida é liberada. O tempo de oração vai diminuindo porque você está letárgico. Isso. Quando você come muito. Sim. E, enfim, aí eu comecei a ver a atividade física nessa perspectiva. E eu comecei a trabalhar o meu Instagram nisso. Só que eu estava trabalhando no Instagram nisso com um público antigo. Não estava dando certo. Porque eram muitas críticas e eu não estava suportando as críticas. E eu orei de novo. Falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí ele falou sobre remendos novos em roupas velhas. E eu entendi de Deus que era um momento de eu deixar e seguir um novo Instagram, com uma nova perspectiva, com um novo público. E foi isso que eu fiz. E nesse Instagram eu comecei a falar muito sobre a Bíblia e a atividade física. Sim. Né, que é uma perspectiva cristã para a atividade física, para glorificar a Deus através do seu corpo. Sim. Que agora não é um culto ao seu corpo, à sua estética, à sua vaidade, desmistificando isso. Daí, nisso tudo acontecendo, tinha me mudado, já estava começando a engrenar a minha vida de novo. O Espírito Santo meio que me preparando para uma batalha. Sim. Falou assim para mim: procura um círculo de oração. E eu, gente, onde tem um círculo de oração? Eu só lembrava da Assembleia. Assembleia de Deus. Porque eu sempre quis muita intercessão. Sim. Sempre busquei pela intercessão. Ministério de intercessão. E na igreja que eu tinha, eles falavam, a gente não tem um ministério de intercessão. A gente tem reuniões de oração. Falei, mas não é isso. Não é isso. Eu ia falar assim, não é. Aí eu fui, achei uma igreja, Assembleia de Deus, perto da minha casa. Mandei uma mensagem no Instagram deles. Vocês têm círculo de oração? Temos, 8 horas da manhã. Eu falei, ok. Outro dia eu tava lá.
E eu sempre fui na igreja sozinha. Eu sempre fiz as coisas sozinha. E eu fui para esse círculo de oração sozinha também. Cheguei lá e, assim, as irmãs do círculo de oração é outro nível, né? Ali é outro nível, outro ambiente. Isso. É maravilhoso, né? Não. Me abraçaram e começaram a orar comigo, orar por mim. E eu comecei Deus me colocou um amor por eles que não é de mim. Não é de mim. Eu não sou capaz de sentir esse amor se não for de Deus. E eu comecei a ver elas assim, sentindo dor, não levantando, não conseguindo ajoelhar para orar. Às vezes faltando culto. E sempre vinha uma ou outra, você é personal, o que eu faço para isso aqui? E eu dava uma dica, e o Espírito Santo, você não vai fazer nada? Ai, Jesus. E eu morrendo de medo, porque eu não queria parecer que eu tava querendo ser exibida, sabe? Sim. Acabou de chegar na igreja e já quer aparecer. Sim. E eu ia de um lado, ia do outro, e o Espírito Santo me incomodando. Aí um dia eu estava em casa, o pastor da igreja me mandou mensagem: Thalita, o que eu faço para isso, isso e isso? Eu falei, eu entendi. Eu entendi. Eu falei, pastor, então, eu tenho um projeto assim, 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 de atividade física na igreja, e eu gostaria de sentar com o senhor para a gente conversar. Ele falou, glória a Deus, porque eu estava orando por isso. Olha só, que bênção, meu Deus. Deus já estava preparando nesse caminho, já. Estava preparando. E eu sentei com ele, aí eu já tinha o projeto todo indo na minha mente, que era o projeto Rumo aos 120 anos, que é um projeto de atividade física. Sim. Só que eu não queria somente atividade física, eu queria englobar tudo. Porque nós somos corpo, mente, alma e espírito. Uhum. Então, só atividade física não ia bastar para mim. Então, eu conversei com uma psicóloga cristã e tinha o auxílio pastoral. Então, o projeto Rumo aos 120 anos é um projeto que engloba o ser humano como sim. Em essência dele mesmo. E a gente começou a fazer atividade física dentro da igreja e os testemunhos. E é dentro da igreja. Sim. Dentro da igreja. Bênção. E os testemunhos começaram a vir. Porque a atividade física, ela é muito mais espiritual do que a gente pensa. Já começou a fazer o efeito, né? As pessoas começaram a ter mais ânimo. Sim. Começaram a não sentir dor. Pessoas que faltavam porque estavam doentes não estavam faltando mais. Olha só que bênção. E foi crescendo e hoje tem 1 ano desse projeto. 1 ano? Pra honra e glória de Deus, glória tem 1 ano desse projeto. E nesse meio tempo, eu já estava me sentindo muito satisfeita. Eu estava me sentindo tão satisfeita que eu já não queria mais me relacionar. Com ter relacionamento, não, namorar, não, Deus estava me preenchendo, estava precisando mais. Sim. E é tão impressionante, né? Meu Porque Deus. Tudo que a gente precisa é do amor do Pai. Ele preenche tudo. Tudo que a gente precisa do amor do Pai. Quando a gente conhece o verdadeiro amor, tudo que vem é pra super suprir. Não, suprir tudo. O Pai supre tudo. Tudo que vem é para transbordar. Sim, sim, com certeza. Porque a gente já tá completo, né? Sim, cheio, né? Cheio. E eu sempre tive um desejo, assim, eu falava que era necessidade de falar de Deus. Sim. E eu pensava assim, eu passei 38 anos servindo demônios. Eu acendi mais velas do que ajoelhei. Eu fiz mais trabalhos do que li a Bíblia. Então eu falava assim, Deus, por favor, eu quero que esse tempo seja remido. Eu quero que o seu conhecimento venha para mim em tempo recorde, assim, porque eu não quero. Eu já perdi tanto tempo da minha vida.
servindo lá no mundo. Eu já perdi tanto, 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 que eu não quero mais. Eu quero que o Senhor transborde em mim, em tudo. E eu consagrava tudo a Ele, tudo. E eu consagro tudo a Ele hoje ainda. Glória a Deus. E eu consagrei o relacionamento também. Eu falei, Deus, eu não me vejo casada. Foi onde eu ouvi Ele falar assim pra mim: e se eu não te der um casamento? Você ainda vai me amar? Aí eu percebi que eu não precisava. Sim. Aí eu falei pra Ele, sim, Senhor. O Senhor me basta. Foi quando eu conheci o meu noivo. Que é Na pastor. igreja. Que é pastor da igreja. Ele era pastor? Sim. Olha só. Quando eu entrei na igreja, eu olhei pra ele lá no púlpito, bem de longe. Não dava pra ver direito. E o Espírito Santo falou assim, é ele. Mas quando você congregar na igreja, você já conhecia ele? Não, nessa igreja que você congrega... Pois é. Era outro pastor ou era Na primeira igreja... que você trabalhou com as irmãs? Foi nessa. Foi na Assembleia. Porque eu entrei na igreja num movimento que eles chamam de Aviva. Que eles fazem 21 dias de oração, de cultos. 21 dias de cultos todos os dias para a preparação dessa conferência. E eu entrei bem no comecinho. E eu ouvi o Espírito Santo falar. Quando eu ouvi no púlpito, eu ouvi o Espírito Santo falar, é ele. Só que eu falei, eu não quero ser enganada. Eu não quero me enganar. Pode ser alguma coisa? Deixa. Falei, tá bom então. Pastor é casado. Deus me livre, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí, e foi passando o tempo e a gente começou a se aproximar. Realmente, ele não era casado. Ai, meu Deus. Ainda bem, né? Assim, né? Nossa. Que você estava escutando errado. Nossa, né? glória. Graças a Deus. Mas, quando o Senhor fez essa pergunta para mim, foi antes. E eu respondi, sim, Senhor. O Senhor me basta. E passou-se o tempo. E eu o conheci. E só que eu já estava liberta de demônios, já estava servindo a igreja, já estava, inclusive, ministrando em algumas ocasiões. Só que tem uma ferida na gente, que é a ferida da rejeição, que ela fica ali escondidinha, muito bem escondida. Quando a gente começou a se relacionar, essa ferida se mostrou. E eu tive que falar muitas coisas para ele, né, de como eu era, do que eu tinha passado. A gente teve um tempo de mais ou menos uns 8 meses de alinhamento. Então não foi um começo fácil, porque ele tinha os traumas dele e eu tinha os meus. Relacionamentos, quando começam mais tarde, como o meu e o dele, eles vêm carregados também de bagagem. Sim. Então são mais desafiadores, muito mais desafiadores do que quando você começa a se relacionar com 20 anos. Tudo é novo, você não tem bagagem nenhuma, então tudo é mais leve. Quando você está mais velho, você tem as experiências antigas, que alguma coisa acontece que te lembra aquilo, você já... não quero viver isso de novo. Então a gente passou uns 8 meses assim, muito desafiadores. Mas em todos, quando a gente pensava assim, não dá, Deus unia de novo. E a gente entendeu no Senhor que era o propósito dele. Sim. E hoje vocês estão noivos. Estamos noivos. Irmãos, eu quero pedir 2 coisas. A primeira é para você deixar o teu like nesse vídeo.
A segunda é para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, você vai encontrar um botão escrito hypar. Ele não aparece para todas as pessoas ainda, mas se ele aparecer para você, clica no botão hypar e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Eu quero te pedir para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito, e quero te pedir também, irmão, para você acessar o nosso canal no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Nos siga lá no WhatsApp, porque eu compartilho todos os vídeos em primeira mão lá no nosso canal do WhatsApp, tá bom? Lembrando que o link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Esse vídeo foi retirado lá do canal Crente Podcast. Irmãos, assistindo o testemunho da irmã Thalita Tavares, nós podemos entender como Deus é poderoso para transformar a vida da pessoa, como Deus é poderoso para arrancar a pessoa das trevas e trazer ela para a sua infinita luz. Existe um ponto de mudança, um caminho de retorno, um lugar onde o homem ele muda a direção da sua vida. E é necessário você que está assistindo esse vídeo entender que existe solução, existe um ponto de mudança. Jesus ele não se entregou em vão naquela cruz. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, ele se entregou pelas pessoas que ainda não o conhecem. Entenda que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ela não está fazendo distinção de pessoas. Então não importa a etnia, não importa aonde essa pessoa vive, os hábitos que ela aprendeu a ter na sua vida espiritual. A Bíblia está dizendo que Deus amou a todas as pessoas. Então entenda que Deus, ele te ama e ele tem um propósito a realizar na tua vida ou na vida dessa pessoa que você tanto tem orado. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.